Tieta fica sabendo que Osnar foi embora. Cora conta que o ignorante foi embora furioso, mas garantiu que voltaria e pediu para Tieta esperá-lo. Tieta se alegra e diz que irá esperar. Ela pede para Cora se retirar. Tonha comenta que a amiga anda muito autoconfiante. Tieta não a entende. A dama comenta como o machista é convencido e não leva desaforo de mulher para casa. Ela duvida que o galã volte. Tieta diz que ficará esperando. Rosalvo escuta o barraco de Timóteo e Elisa. O vendedor se nega a sair de casa. Elisa diz que já agradeceu a Timóteo e pede para ele ir embora. Timóteo se recusa e diz que ficará ali, que ela terá que se adaptar. Elisa desconversa e pergunta o que farão. Timóteo diz que não sairá de casa. Elisa se irrita e sai do quarto. Timóteo gosta de irritar a amada. Rafa conta para Ascânio que ficou sabendo que o patrão viajará com Leonora para o Rio de Janeiro. A jovem se assusta. Ele concorda. A empregada fica contente e diz que agora está esperando um filho do casal. Leonora se impõe. Ascânio comenta que será um bom presente para os dois, mas Leonora diz que é cedo demais para isso. Ascânio diz que eles já estão morando juntos e vão se casar, e o ideal seria pensar em um filho. Ele pergunta se ela não quer ter um filho dele. Leonora afirma que deseja ser mãe de um filho de Ascânio, mas tem medo de querer muito e não conseguir. Ela não descarta a possibilidade. Ascânio se decide e diz que no Rio de Janeiro planejarão voltar com o filho encomendado. Leonora fica apreensiva. Filomena pergunta se o patrão está precisando de algo. O coronel diz que precisa de uma explicação, mas que a criada será incapaz de respondê-lo. Ele se retira para o quarto do filho e diz estar confuso, pois o malandro está se engraçando com Tonha. Arthurzinho explica gostar da cidade e como a fábrica trará benefícios. Ele diz que quer ajudar, mesmo que tenha que prejudicar alguém. Convencido, o coronel vai embora. Juraci pergunta como foi a reação da cidade ao saber que Bafo de Bode é herdeiro do Mangue Seco. Os paspalhos dizem que não contaram nada. Juraci não entende e eles explicam que Tonha é a verdadeira herdeira. A Venenosa fica chocada. Perpétua conta sua indignação por Tonha ser a herdeira. Sinira aconselha a amiga a relevar. Perpétua diz que não suportará ver a madrasta e a irmã ricas na cidade. Sinira comenta como ela e Jairo gostaram da notícia. Perpétua ignora a opinião da amiga. Sinira reclama do tratamento que Perpétua lhe dá. A Beata não se importa e a expulsa da sacristia. O padre aparece e diz que a malvada não tem direito de expulsar ninguém do lugar de Deus. Perpétua retruca. Mariano conta que não brigará mais com a Beata. A malvada não entende e o padre diz que ela gosta de fazer intriga e por isso não irá comprar os caprichos dela. Perpétua finge não entender e chama Sinira e vai embora. Bafo de Bode fica indignado com o que fizeram com ele. Ele diz que vivia feliz e os interesseiros tomaram tudo dele. Juraci manda o bêbado calar a boca e pergunta o que os paspalhos farão com ele agora, que o pé de cana não vale mais nada. Marcolino concorda com a esposa e diz que Bafo de Bode não ficará mais em sua casa. Modesto concorda e tem uma ideia. Os três expulsam o bêbado. Com satisfação, comemoram a saída do pé de cana da casa. Osnar conversa com Carol. A moça pede para ele explicar como quer ganhar seu coração e pede sinceridade. Osnar diz que Carol é a única que o entende e que se precisasse assumir um compromisso para não perdê-la, ele assumiria. Carol suspira. O galã diz que não é muito bom com palavras e a moça pede para ele demonstrar com gestos. Os dois se beijam. Tieta espera por Osnar. O galã chega em Barro Vermelho e as prostitutas logo se assanham para ele. Ele diz ter ido para dormir. As moças desconfiam e chamam todas para deitarem com ele. As três vão. Carol não consegue dormir e Tieta continua esperando. Impaciente, ela pega o pano da mesa e joga o jantar, fazendo uma bagunça. Tonha e Cora aparecem e perguntam o que está acontecendo. Tieta diz que foi ela quem fez a bagunça. Cora pergunta o porquê. A cabrita responde que assim foi a única maneira de não ir atrás de Osnar. Ela diz que agora está calma, mas quando ver o ordinário, irá se vingar. Tieta fica indignada com o cafajeste. Tonha pede para a amiga se acalmar.
Furiosa, a cabrita se pergunta quem o galã pensa que é para deixá-la esperando. Tonha sugere que ele pode ter se ocupado com outra coisa. Tieta conta que o chamou para jantar, pois percebeu que ele estava faminto. Em seguida, diz que poderia ter convidado qualquer outro homem da cidade. Afirma que nenhum homem de Santana a merece. Tonha propõe mudar de assunto. Tieta promete vingança. Tonha pergunta se ela vai atrás de Osnar. Tieta nega e diz que ele não merece nem o seu desprezo. Tonha percebe o despeito da amiga. Tieta fica pensativa. Carol não consegue dormir, refletindo sobre tudo o que aconteceu. Modesto vai para a sala. Marcolino aparece e pergunta o que ele faz acordado àquela hora. Modesto responde que não consegue dormir e devolve a pergunta. Marcolino diz que teve um pesadelo com as luvas de Juraci e o descreve, percebendo que Modesto não está prestando atenção. O velho fala que suas ocupações o afastaram da família e confessa saudades de Aida e Letícia. Marcolino tenta confortá-lo, dizendo que ele pode ficar ali o tempo que quiser. Modesto teme definhar de tristeza. Ele pergunta se Aida e Letícia sentem a sua falta. Marcolino o aconselha a procurá-las. Modesto se recusa, dizendo que o melhor é deixá-las em paz e que talvez um dia o perdoem. Juraci apoia a mão em Marcolino, que grita assustado, lembrando do pesadelo. A venenosa pergunta o que os dois fazem ali àquela hora. Ele pergunta como ela acordou. Juraci diz que nem pregou os olhos. Marcolino não entende e comenta que a esposa até roncava. Ela nega e afirma que não dorme. Começa a desabafar sobre suas noites mal dormidas por conta da saúde. Cansado, Modesto diz que vai dormir. Marcolino convida Juraci a deitar também. Ela se recusa, dizendo que não consegue parar de pensar em Posidônio Antunes. Marcolino explica que o herdeiro não existe e que era só um mendigo bafo de bode. Juraci diz que não consegue fingir que nada aconteceu. Alega ser uma mulher de fé e se preocupar com os desamparados. Marcolino estranha e pergunta se ela sente falta do bêbado. Juraci nega, dizendo que só não quer que algo aconteça com ele. No bar de Chalita, Bafo de Bode afirma ser herdeiro de Mangue Seco. Amintas debocha da loucura. Chalita pergunta se ele parou de beber. Pirica diz que ele contou que sim. O bêbado diz que Bafo de Bode morreu e virou Posidônio Antunes. Ninguém acredita. Ele faz promessas para o local e diz que criará um templo para o juízo final. Chalita manda todos saírem, pois vai fechar. Bafo de Bode diz que não tem para onde ir. Amintas diz que ele sempre ficou na rua. Leôncio sugere o circo onde ele morava. Pirica oferece seu barco. Bafo de Bode debocha, mas se contém e diz que está sendo testado. Chalita dá uma garrafa de cachaça como consolo. Ele diz que não bebe mais, mas levará como lembrança e sai do bar. Os amigos comentam a situação. Leôncio diz que é mais uma das loucuras dele. Pirica conta que ele insiste em ser herdeiro do Mangue Seco. Amintas acha que o bêbado vai quebrar a cara. Bafo de Bode anda pela cidade, recitando versículos. Sem saída, dorme no circo como um cachorro. Elisa e Timóteo dormem. Ele sonha com bebê, que se transforma em Elisa. Timóteo se assusta e pede para ela não provocá-lo. Sonâmbulo, vai até o colchão de Elisa e a agarra. Momentos depois, ela acorda assustada e grita. Pergunta o que ele está fazendo ali. Ele também não entende. Elisa se enfurece. Timóteo tenta explicar que não teve intenção e que não estava em si. Ela pergunta se ele estava sonâmbulo. Ele nega. Timóteo insiste que foi inconsciente e pede para ela acreditar. Ela lembra que ele não acreditou nela uma vez. Ele pede que ela não compare. Elisa diz que ele se aproveitou dela. Ele responde que sempre a respeitou, mesmo não sendo mais como antes. Elisa afirma que agora são apenas estranhos e que estão juntos por causa da mãe dela. E se ele tentar de novo, ela contará tudo a Tonha. Ascânio se arruma para trabalhar. Leonora tenta impedir. Ele diz que queria ficar com ela. Leonora confessa que desejava que só restassem os dois no mundo. Ela diz que vive por ele e que tudo que faz é pensando nele. Ascânio não entende. Leonora diz que foi um sonho. Ele tenta sair, mas ela insiste. Ascânio a conforta.
Carmosina e Gladstone tomam café. Ela ri, imaginando a reação da mãe se pedisse uma cama de casal. Ele acha que a sogra aceitaria bem. Carmo concorda, mas insinua que fazem sexo toda noite. Gladstone brinca com o jeito dela de falar isso. Ela diz que ele terá que se conformar com a cama de solteiro. Ele diz que não se importa. Jairo chega e os chama para ver algo. A Arca dos Sonhos de Gladstone. Ele diz que vai voltar a trabalhar. Carmosina pergunta sobre as encomendas. Jairo diz que precisa arrumar a Marinette. Gladstone confirma que todas as encomendas chegaram, inclusive as de Dona Aida. Ele entra no caminhão. Carmosina pergunta para onde ele vai. Ele desconversa. Ela se oferece para ir junto, mas ele prefere ir sozinho. Ela entende. Jairo brinca que a Arca será sua rival. Carmosina conta a Dona Milu sobre a carta que Leonora recebeu e diz que Francisco infernizou a vida da amiga e voltou para atazanar ainda mais. Milu concorda e se pergunta o que Leonora fará. Sinira chega perguntando se falavam de Leonora. Carmosina a repreende. Sinira diz ter visto a amiga cabisbaixa na Marinette. Pergunta se sabiam que ela ia viajar. Ascânio não entende a viagem repentina. Rafa diz que ela foi fazer compras em Esplanada e que voltará ainda hoje. Ascânio relaxa. Carmosina se mostra inquieta. Milu a repreende dizendo que se Leonora foi resolver isso pessoalmente, sabe se cuidar, e diz que ninguém pode interferir. Carmosina desconfia que Leonora está com medo. Milu retruca, dizendo que se ela está com medo é porque fez algo errado, e pede para a filha não se intrometer. Gladstone vai à Esplanada e entra no hotel, e pede para falar com Francisco Macieira. O recepcionista diz que não há ninguém com esse nome. Gladstone verifica os registros, mas não encontra nada, e se retira. Leôncio entra. Bebê e Rosalvo o criticam por não bater a porta. Ele se desculpa e diz que Trapizomba trouxe um recado do filho do coronel Arthur. Os cariocas autorizam a entrada do capanga. Perpétua chega em casa. Araci a abençoa. A Beata a repreende dizendo que não quer salve aleluia dentro de sua casa. Araci, cabisbaixa, vai limpar os móveis. Perpétua manda não tocar no quadro do Major. Araci chora. Perpétua ameaça bater nela. A Beata conversa com o Major e fala da saudade do filho Ricardo e reclama da falta de contato com ele. O padre também não tem notícias e diz que apenas Cosme mandou uma lembrança. Perpétua faz indiretas. Mariano a repreende. Amorzinho e Sinira chegam e se oferecem para ajudar. Perpétua diz que elas não servem para nada. O padre as dispensa educadamente. Amorzinho volta aos bordados. Sinira diz que organizará o casamento com Jairo. Perpétua debocha, dizendo que não dará certo. Triste, Sinira sai. O padre critica a amargura da Beata. Ela diz que apenas é sincera. Amorzinho a chama de cruel. As duas trocam insultos na sacristia. O padre intervém. Amorzinho sai lançando uma última ofensa. Perpétua desconta tudo em Araci, que fica arrasada. Milu e Imaculada assistem ao programa de Assuntinha Ferreira, que anuncia uma viagem à Europa. Elas se encantam. Arthurzinho conta seu plano com o pai para desapropriar as terras do Mangue Seco e pede o apoio dos cariocas e diz que precisará molhar algumas mãos. Arthurzinho quer que eles informem a todos da agência. Bebê pergunta se Ascânio sabe. Ele diz que está cuidando das negociações e sabe como convencer o amigo. Bentinho avisa a Aida que sua encomenda chegou. Ela corre para buscar. Juraci chega. Aida pede que volte depois. Juraci insiste e diz que precisa conversar com ela e expulsa Bentinho. Aida reluta, mas Juraci afirma que o assunto é urgente. A senhora se assusta. Tonha pergunta por Tieta. Cora diz que ela saiu sem avisar. Tonha suspeita que foi fazer besteiras. Amorzinho encontra Sinira. A amiga pede que ela vá embora. Amorzinho a reconforta. Sinira desabafa sobre o desprezo de Perpétua. Amorzinho diz que ela é despeitada e não suporta ver os outros felizes. E diz que o importante é ter um homem que a ame. Carmosina comenta como Perpétua é azeda. Amorzinho diz que Sinira vai casar e ser feliz. Sinira sorri, diz que não deixará que a inveja a abale. As duas vão passear.
Sinira nota mudanças no correio. Carmozina comenta sobre a modernização. Amorzinho fala da evolução da cidade. Gladstone chega e as duas se despedem. Carmozina reclama da demora para testar o caminhão. Ele diz que foi atrás de Francisco, mas não havia ninguém com esse nome no hotel. Ela estranha. Leonora chega ao hotel e pede para falar com o hóspede do quarto 21. Diz que é Leonora Cantarelli. O recepcionista a deixa entrar. Milu e Imaculada continuam assistindo a TV. Tieta chega e diz que quer falar com Osnar. Milu comenta que ele chegou há pouco e que passou a noite com as quengas. Tieta pede que chamem o safado. Leonora se prepara para entrar no quarto. Ela bate na porta. É Helena. A descarada alega ter feito se passar por Francisco na carta e ter chamado Leonora para a esplanada. Ela alega saber muitas coisas da jovem. Leonora ignora as ameaças de Helena. A cínica mostra um jornal em que aparece Leonora sendo presa no aeroporto. Ela relata que investigou a vida da jovem e sabe que ela era uma traficante em São Paulo. Helena imagina como será a reação de Ascânio ao saber de tudo isso. Assustada, Leonora alega que Ascânio não pode saber de nada. A descarada ri.